e durante muito tempo foi cultivada essa ideia de que existia realmente uma mão branca, né? Se criou esse mito, até mesmo detalhes das mortes, né? Que ele matava e deixava uma luva branca. Então, assim, existiam muitos detalhes também envolvendo a atuação desse criminoso, né? Não, ninguém sabia quem era ele. Na realidade, ninguém sabia. Ele era uma pessoa, era uma figura desconhecida. Só sabia que o crime foi praticado por ele, porque ele ficava no local do crime uma luva branca. Então, na época, teve gente que comentou que ele era um pai que teve uma filha estrupada. Então, ele começou a fazer justiça com as próprias mãos. Ele não queria saber quem era quem. Só pegava bandido também. E, inclusive, agora a gente vai lembrando, né? Eu me lembro que uma vez ele deixou um recado. Ele praticava o crime, né? Assassinato, botava aquela placa em cima da pessoa, com os dizeres, o nome do cara, o que o cara fez em uma mão. Entendeu? Nesse jornal Última Hora, tinha um jornalista, eu não me lembro o nome dele, é um jornalista da parte policial, né? Criminal, né? Policial. Então esse jornalista descobriu quem era ele. Agora, eu não sei se descobriu ou se ele fez contato com o jornalista. Numa fotografia do jornal, por exemplo, ele sai de lado assim para não aparecer o rosto dele, né? Então esse Mão Branca, uma vez ele deu um depoimento para um jornalista desse jornal Última Hora. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, eu me lembro bem disso aí, que o trabalhador não precisava ter medo dele. Porque o trabalhador tinha que ter respeito. Tinha que ser respeitado o trabalhador. Ele só pegava vagabundo. Vagabundo era com ele mesmo. Vagabundo tinha que temer, ele falava. Vagabundo tinha que temer. Vagabundo, não saia de casa, que eu vou te pegar. Segunda vez na semana, ô babaca! Eu te contrato... Ah, pra ficar contratando esses pobres cachorrinhos aí, esses viadinhos. Falou. Ou você contrata uns putos decentes, ou o nosso trato acabou, meu amor, acabou. Falou. Aí, ô camarada. Você tá querendo quanto pra matar aquele viado lá? Pra esse, eu faço um desconto. Você não imagina o que aconteceu. Eu sei. Estamos sendo despejados. Eu não vou falar sobre isso. Como assim são despejados? Olha, as vendas não foram boas, você sabe disso. Estamos devendo 13 meses de aluguel e temos uma semana para abandonar o prédio da redação. Ah, tá. Então eu te digo pra começar a desfazer a mudança, porque eu tenho uma matéria que vai nos dar os Pulitzer. Pulitzer não é do Brasil. Ai, cala a boca, eu tô falando sério. Eu vi. Viu quem? O cara das luvas. E tem mais. Antes de vir pra cá, eu passei lá na biblioteca pra pegar. O cara que tá seguindo agora, dos anos 70, tem o mesmo jeito, o mesmo modo de se matar, o mesmo jeito de tudo, sabe? É um mistério. E ele sumiu
Então, você está me dizendo, agora, então, nesse momento que a gente está precisando de alguma coisa palpável, você está me dizendo que temos um assassino imitando um serial killer dos anos 70. Exatamente. Tá. A gente pode dar uma investigada, quem sabe isso paga pelo menos um mês de aluguel que a gente está devendo aqui. Fantástico, né? Maravilhoso, mas é o seguinte, eu não quero que você vá sozinho. Ai, por que não? Você tá bem sozinho? Apesar do contrário, entendeu? Que você esteja pensando no meu respeito. Eu gosto de você como funcionária, entendeu, cara? Não quero ver você andando sozinho, então... vai com o Hugo. Quem? O Hugo, nosso estagiário. Beleza, quer que eu pegue a câmera? E você tem certeza que o jornal tem dinheiro suficiente pra pagar mais repórteres? Cara, ele é estagiário. Vai fazer de graça. Leva ele como assistente. Então ele também levou muita culpa, ele teve muita fama também, por isso, porque alguém exterminava o outro, matava o outro, e chegava lá e jogava uma luva lá no local, botava uma luva em cima. Que a luva era do em cima. Não era do lado, não, nem. Era em cima do ovo. Então alguém chegava lá, exterminava, matava o outro e pum, botava aquela luva ali. E até existe uma história de que esse mesmo repórter, depois que viu que a coisa ganhou um vulto muito grande, ele se arrependeu e tentou voltar atrás e assumir que realmente não existia o Mão Branca. Só que aí ele se deparou com um detalhe. Os verdadeiros criminosos da época não aceitaram que ele voltasse atrás, né? Porque era muito mais prático para eles ter um criminoso virtual, né? Ficcional, e para que eles ficassem no anonimato. Alô? Oi, Matheus. É o Hugo, cara. Pô, rapaz, eu tenho um negócio pra você. Tenho uma notícia boa pra você. Pois é sobre aquela menina. É, repórter. Isso aí, cara. Pois é, a gente juntar um dia pra conversar. Isso aí, de sempre. Já é lá mesmo. Falou, tchau. Valeu. Ô caralho, o que você fez no cabelo, cara? Pulitzer, você acha que eu tava brincando? Essa a gente ganha. Ah, tá, beleza. Então é por isso que eu tô aqui 1 hora esperando você, igual um idiota, pô. Tá bom, ó. Eu só vim aqui encontrar um ex-colega meu de faculdade. Ele agora é policial. Vai conseguir os arquivos que eu preciso sobre o Mão Branca. Ah, e como é que você vai convencer ele? Digamos que ele tem uma quedinha por mim. Vai ser mole pegar essa. Então já, bora lá então, cara. De jeito e maneira, você fica aqui. Eu que vou. Tchau. Deve ser difícil para um recém-formado ter que virar estagiário, não? Aí, rapaz, eu te conheço não, hein? Na verdade, eu esperava encontrar com sua amiga, a Sara, não é mesmo? O nome dela? Ah, sim, não, saquei, você é aquele amigo policial dela, né? Não exatamente. É sobre a matéria dela, do Mão Branca, que eu li, tá muito boa, por sinal. Ela escreve bem, né? Peraí, cara, como assim, pô? Essa matéria sai amanhã, rapaz, você é louco? Bem, eu dei meu jeito, eu sempre dou meu jeito, porque eu tenho que ser sincero. Eu sou um aficionado pelo Mão Branca. E pra falar a verdade, eu gostaria de trocar algumas informações com ela. Sou bem interessado no assunto. Você não quer sentar? Melhor de sentar pra conversar. Vamos lá, tem uma praça aqui perto. Tá, Bora, vem! Bora! Realmente, cara, eu tô impressionado, você sabe muita coisa sobre o Mão Branca. Ah, bondade sua. Conheço apenas nos anos 60 e 70. Com esse novo eu já não conheço tanto, eu sou um leigo. Não, mas eu acho que a Sara pode usar assim na matéria dela. Até que enfim eu te achei, né? Eu não sei se você se lembra, mas a gente tá aqui trabalhando. Eu não tinha liberado você pra namorar. Ah, por favor, né, Sara? Para de piadinha, cara. Esse aqui é o Juliano, ele sabe muita coisa sobre o Mão Branca. Ah, é? É um prazer.
Eu conheço uma branca dos anos 60 e 70, estudo jornalismo. Para falar a verdade, eu acho que poderíamos trocar informações. Tudo que eu quero em troca é apenas ser um observador. Sabe o que eu acho, Juliano? Eu acho que você pensa um pouquinho alto demais e eu acho que você só quer crescer o seu ego. Mas eu acho que você pode me ser útil sim. Alexandre, ficarei muito honrado em trabalhar com você. Vamos lá?